Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um daqueles vídeos que não pertencem a nenhuma das séries que eu faço aqui. Não é nem parte do Respondendo Questões, nem do Sri Sri Ramakrishna Katanita, do Bhagavata Purana, do Narada Bhakti Sutras, dos Evangelhos, de qualquer outro. É um tema livre, Às vezes, sobretudo no período entre férias, eu faço vídeos assim, que eu acredito que sejam também pontuais como forma de apresentar tópicos que são muito importantes para o entendimento aqui do assunto principal desse nosso canal, que é Bhakti Yoga, e que nós podemos assim fazer com que eles fiquem mais destacados, Às vezes o tema com certeza vai estar aparecendo em todas as outras séries, mas ele diluído, no meio de tantas informações, às vezes acaba passando batido. Essa é uma certa impressão que eu tenho, Às vezes conteúdo muito vasto dificulta, uma atenção mais detida a certos tópicos fundamentais. Mas enfim, vamos caminhando e tentando fazer o melhor aqui. O tópico de hoje, que é absolutamente fundamental para o entendimento de Bhakti Yoga, ele vai tratar de dois elementos essenciais. O primeiro deles é qual é a nossa real natureza, quem nós verdadeiramente somos. E o segundo tópico é a respeito da justiça de Deus. Quem nós somos e o que Deus quer de nós, como entender o plano de Deus. Para desenvolver esse tópico aqui, eu vou buscar a lembrança de duas narrativas escriturais que pertencem ao patrimônio da tradição abrâmica e o patrimônio da tradição védica. Eu vou estar falando aqui da história do rei Harishchandra pela tradição védica e da história de Jó, o justo, do Antigo Testamento. As duas histórias vão descrever indivíduos muito santos, muito nobres, devotos, que eram muito ricos, muito felizes e que em um dado momento são jogados em uma profunda obscuridade, em grandes reveses, em grandes perdas e tristezas, aparentemente pela própria vontade de Deus. E ainda que as histórias tenham diferenças importantes, elas têm um essencial elemento, O teste. A maneira como cada um deles respondeu a esse teste e a razão pela qual isso aconteceu. Quando a gente vai pensar a respeito da história desses dois personagens, a gente vai tentar trazer isso para a análise da nossa própria existência. E nisso o tema do sofrimento vai ser considerado na medida de reflexão a respeito de quem nós somos, quem sofre. E, claro, a respeito de Deus Todo-Poderoso, que permite, às vezes até instiga, realiza, produz tais sofrimentos, muitas vezes até sob aqueles que consideramos justos. Então esse tópico é muito importante, eu acredito. Eu não vou ler aqui o livro de Jó, porque eu acredito que a história de Jó seja muito conhecida pela esmagadora maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Mas eu vou ler aqui brevemente a história do rei Harishchandra e depois eu vou comparar aqui com o que conhecemos da história de Jó e nós vamos conversar a respeito desses dois personagens e das suas dramáticas histórias, do símbolo que as envolve. E depois nós vamos, na segunda parte desse vídeo, tratar como considerar isso a respeito do fulano, ciclano e beltrano que cada um de nós é. Vamos lá então. Eu vou fazer a primeira leitura de uma das narrativas da vida do rei Harishchandra. Ela aparece em alguns Puranas. Eu escolhi uma delas aqui, porque é a mais conhecida. O grande rei Harishchandra dos Puranas era a personificação da generosidade. Ninguém jamais se afastava dele de mãos vazias. O sábio Vishnavitra, querendo testar a extensão da caridade do rei, extraiu dele a promessa de conceder qualquer bênção que ele pedisse. Então o sábio pediu a dádiva do mundo cercado pelo mar, do qual Harishchandra era rei.
Sem a menor hesitação, o rei doou seu reino. Então, Vishnamitra exigiu a taxa auxiliar da China, a única que torna a caridade válida e meritória. Ou seja, o rei era aqui, né, um rei de uma outra era, na qual ele era rei do mundo inteiro. Não importa aqui tratar disso geograficamente, historicamente, ok? É o símbolo da história. Ele era muito rei, ok? Muito poderoso, ninguém era mais poderoso que ele. Então aparece esse sábio, que era um sadhu, e diz: fiquei sabendo que o Senhor é generoso e dá tudo que as pessoas pedem, então eu vou pedir para o Senhor o seu reino. E o rei dá o reino, sem hesitação, sem a menor hesitação. E aí o sábio diz a ele: ó rei, você doou o mundo inteiro, que era o seu reino. Agora ele me pertence. Você não pode reivindicar nenhum lugar aqui, neste seu reino. Mas você pode viver em Varanasi, que pertence a Shiva. Aqui a gente já começa a perceber que não é exatamente o mundo inteiro, né? Mas é uma grande extensão. Eu conduzirei até lá com sua esposa e filho. Lá você poderá obter a taxa, né, que me deve. Então a família real foi acompanhada pelo sábio, chegou até Varanasi e visitou o templo de Shiva. Mas o rei não conseguiu obter a taxa para pagar ao sábio, ok? E foi obrigado a vender a sua esposa, que era a rainha, ok? E o filho, para um Brahmani lá. Mas não foi suficiente o preço dos dois. Então ele teve que vender-se a si mesmo para um intocável, alguém fora de casta, que não era nem um Shudra, era abaixo dos Shudras, que tinha um campo de cremação, e ele passou a ser empregado desse sem casta, com a obrigação de supervisionar as cremações. Estar no campo de cremação é algo impuro para um hindu. Então aqui, não sei se vocês conseguem perceber, né? Os máximos infortúnios foram dados a esse que era um rei tão poderoso. Ele perdeu a sua esposa, o seu filho, foram vendidos. Ele se vendeu, se tornou escravo de um abaixo das castas, para realizar um trabalho insalubre. Tudo isso porque ele havia prometido àquele sábio que daria o que ele quisesse. Um dia, enquanto colhia flores para o seu mestre, o príncipe foi picado por uma cobra venenosa e morreu naquela noite. O cruel Brahmani, que havia comprado, né, o príncipe e a rainha, não queria sair de cama para ajudar a pobre mãe a cremar o corpo do filho. A noite estava escura e tempestuosa. Um raio rasgava as nuvens negras. A rainha partiu sozinha para o crematório carregando o corpo do filho nos braços. Apavorada e tomada pela dor, a rainha encheu o céu e a terra com seus lamentos. Ao chegar ao crematório, não reconheceu o marido, que devia estar tudo sujo, né? Que exigiu a taxa habitual pela cremação. A rainha estava sem um tostão e chorava amargamente pelos seus infortúnios intermináveis. A escuridão impenetrável era iluminada apenas pelas terríveis chamas das piras crematórias. Acima dela o trovão rugia e diante dela o rude guardião do crematório exigia sua taxa. Ela, que outrora fora a rainha do mundo, estava sentada ali com seu único filho, morto e frio em seu colo. Quando a rainha, lamentando-se amargamente, pronunciou o nome do marido, Harishchandra, ele, Harishchandra, imediatamente reconheceu a esposa e o filho. Então os dois choraram pelo príncipe morto. No entanto, em todos esses infortúnios, o rei jamais proferiu uma palavra de arrependimento por sua caridade. Finalmente, o sábio Vishnamitra apareceu diante deles e disse-lhes que só quisera colocar os impulsos caridosos do rei à prova. Então, através do seu poder espiritual, o sábio trouxe o príncipe de volta à vida e devolveu ao rei seu reino perdido. Fim da história. A história de Jó eu acho que vocês conhecem. Jó era um homem muito abastado, era um homem que tinha todas as graças. Ele tinha saúde perfeita, ele tinha esposa, filhos, descendência, terras, gado, campos, servos, tudo. E ele era um homem muito temente a Deus. Acontece que um dia, Deus está na sua glória e ele é visitado por
seres espirituais que o texto bíblico chama de filhos de Deus. Nós vamos lembrar, né, que no Salmo 82 há essa ideia de que Deus convive com outros seres espirituais, né? Salmo 82 diz: Deus está na congregação dos poderosos, ele julga no meio dos deuses. Então, essa ideia, né? Esse é um conceito que talvez muitas pessoas desconheçam, mas a ideia védica, né, de que existam devatas e um supremo Deus, ela é bíblica. Ela só foi esquecida ao longo do tempo. Mas a ideia é essa, né? Então, sem entrar no mérito, se esses filhos de Deus são deuses, faz todo sentido imaginar, né? Filhos de Deus são deuses. Mas o texto diz que os filhos de Deus chegaram, e junto com os filhos de Deus estava Satanás. Veja que interessante. Satanás entra então no palácio de Deus, junto com seus filhos. Filhos, plural mesmo. Então Deus pergunta a eles de onde eles vêm, o que eles estavam fazendo, e Satanás diz: eu estava dando um bordejo aí pelo mundo, vendo as coisas. Então Deus fala com ele: você viu Jó? Você viu Jó como ele é, meu devoto? E Satanás diz: mas também, né, pudera você dar tudo de bom para ele. Ele tem riqueza, ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem honra, ele tem saúde. Quero ver se você faz ele ficar sem nada disso. E aí Deus diz a ele: então tá, então você vai ver. E ele começa a tirar de Jó todas as coisas que ele tem, para ver se Jó permanece fiel a ele. Na narrativa da história de Jó, acontece que Jó vai perdendo tudo, e em um dado momento ele fica um tanto quanto triste, desgostoso, revoltado, acabrunhado, mas ele nunca se volta contra Deus. Ele nunca amaldiçoa Deus. Humanamente falando, ele ficou triste, sim. Ele ficou revoltado, sim. Ele ficou sem compreender, mas ele nunca renega Deus. E no final das contas, Deus, que estava apenas querendo demonstrar para Satanás que Jó era verdadeiramente fiel, não era só fiel porque recebia coisas boas, era fiel porque era verdadeiramente devoto de Deus, restabelece tudo para Jó. Na história ele não refaz as coisas, mas ele dá novas coisas. O que para o conceito da história funciona da mesma forma. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas o caráter idêntico das narrativas do rei Harishchandra e do justo Jó. Qual era o ponto? O ponto é que a benignidade de Harishchandra e Jó estavam sendo testadas para saber se elas não eram fruto apenas de você viver bem. Você é muito simpático porque você tem saúde. Você é muito simpático porque você tem uma bela esposa. Você é muito simpático porque você tem lindos filhos. Você é muito simpático porque você tem um belo apartamento. Você é muito simpático porque as pessoas o respeitam. Você é muito simpático porque tem uma saúde vigorosa. Se você ficar doente, perder a esposa, os filhos, o respeito, o trabalho, o dinheiro, aí você vai deixar de ser legal. E no caso aqui, você é muito adorador de Deus, porque a sua vida é fácil, né, irmão? Se a sua vida ficar uma droga, você vai dizer que Deus que nada. Essa é a moral da história. E acontece que na figura de Vishnavitra e na figura do próprio Deus, as histórias dizem que Deus vai testar esses justos e vai querer dizer assim: vamos ver, então, até onde vai a fidelidade deles. E no final os dois passam no teste e tudo é restituído a eles. Mas o ponto é que a vida deles é profundamente desgraçada. No caso do rei Harishchandra, a gente percebe aqui que meio que ficou, né, restaurado mesmo, né? O filho voltou à vida, ele voltou ao reino, né? Ainda assim, né? Ele vendeu a esposa e o filho foi trabalhar como escravo de um sem casta, né? Conta que eles passaram por grandes horrores, grandes agruras, mas tudo foi restaurado. E no caso de Jó, ele perdeu, de fato, filhos, esposa e propriedades, tudo mais, mas foi restaurado. Qual é o ponto da questão aqui?
da grande dificuldade que as pessoas têm perante isso? O ensino é muito claro, né? Aqueles que são verdadeiramente justos vão vencer a provação. E, na verdade, se qualificam como verdadeiramente justos porque permaneceram devotos diante das maiores tristezas. E que, na verdade, Deus está vendo tudo e reserva o prêmio final para aqueles que são verdadeiramente devotos. Esta é a mensagem. Mas quais são as dificuldades dessa mensagem para muitas pessoas? As dificuldades para essas muitas pessoas é que, primeiro, em muitos casos parece que nós somos joguetes na mão de Deus. Né? Deus nos deu, Deus tira. Isso é menos marcado na história do rei Harishchandra porque ele mesmo, né, se compromete a um tal código severo de obediência à sua própria palavra que ele que se coloca nessa situação. Mas no caso de Jó não. No caso de Jó ele foi realmente desgraçado. Perdeu a graça em virtude do poder de Deus. E o que muitas pessoas podem pensar é que isso é muito complicado, né, para a nossa ideia de que temos um livre-arbítrio, que nós estamos aqui respondendo às nossas ações e que, em teoria, se você é bom, se você é justo, se você é sábio, se você é santo, se você é devoto, você não poderia esperar de Deus castigos, ainda mais por um motivo lá aparentemente frívolo, né? Provar. Deus não sabe o que tem no seu coração? Se Deus lê o que tem no seu coração, por que ele precisaria, né, estabelecer essas violências, essas brutalidades? É o que muitas pessoas se perguntam, né? Os questionamentos vêm muito por aí. O ponto é que, tanto na história do rei Harishchandra quanto na história de Jó, cada um deles, Harishchandra e Jó, são máscaras, são nomes, são personagens que encobrem o que eles verdadeiramente são. Cada um deles. Cada um deles é uma alma imortal, espiritual e eterna. Uma ânsia do Senhor. Eles nasceram em um dado momento no mundo como Harishchandra e como Jó. E morreram como Harishchandra e Jó. Mas o que eles verdadeiramente são nunca nasceu e nunca morreu. A trajetória deles no mundo é toda ela uma cenografia. Que teve aqui nessa narrativa esses altos e baixos extraordinários. Mas que no final das contas apresenta uma história que nunca foi eterna. Que nunca foi com eles. Então, em verdade, Deus nunca fez algo de bom ou mal aos verdadeiros seres que eles são, mas sim submeteu dentro da estrutura de sua peça os personagens Harishchandra e Jó. E essas histórias, todas elas cheias de simbolismo, todas elas cheias de elementos, né, claramente didáticos, elas não devem ser observadas assim ao pé da letra, né, como se fossem eventos históricos, como a vida do presidente Getúlio Vargas, ok? Não deve ser assim, deve ser observado. Elas têm como objetivo, melhor dizendo, nos ensinar. A respeito do quê? A respeito de quem nós somos e a respeito da nossa relação com Deus. Então o ponto é, cada um de nós, fulano, ciclano, beltrano, Marcelo e você que está aí me assistindo, nós nascemos em um ano e vamos morrer em outro. Nós temos uma vida aqui nesse mundo, sei lá, vivendo bem, né, pela média brasileira aí uns 80 anos. Alguns vivem um pouco mais, alguns vivem menos.
Nós nascemos e vamos morrer. Mas o que nós somos é isso. Nós somos esse personagem que um dia foi um bebezinho e que vai morrer. Se se trata disso, essa história, tanto de Jó quanto de Harishchandra, pode ser muito difícil de se entender. Se tudo o que nós somos é isso, né? Então a perspectiva da cultura védica, por exemplo, trata da lei do karma, né? A gente faz uma coisa e tem reações a isso, tem consequências. Uma longa linha do tempo, a gente pode imaginar que se nascemos com alguns talentos, se nascemos com algumas virtudes, se nascemos com algumas mazelas, se nascemos em certos contextos, isso se dá a uma linha de consequência que vai nos definindo. É meio que uma lei, né? Meio que automática. Mas quando a gente coloca Deus interferindo nisso e Deus mesmo nos tonteando no mundo, pode ficar um pouco complicado de imaginar uma justiça nisso, não é? Mas o ponto aqui da história é caracterizar que não somos nós que somos tonteados, mas sim a jornada dos nossos personagens. Então, quando encaramos isso, a maior dificuldade que nós temos é a dissociação com o nosso personagem. Eu falava com uma amiga há alguns dias atrás a respeito desse tópico, muito caro para ela. E ela falava a respeito da questão do sofrimento. E eu falava para ela, né, de uma analogia com um filme que eu gosto bastante, que é O Poderoso Chefão. Eu falava para ela sobre o personagem do Michael Corleone, que é interpretado pelo ator Al Pacino. E eu falava para ele, o Michael Corleone, ele sofre bastante no filme. Mas o Al Pacino não sofre. As características da história do Michael Corleone, elas são muito dramáticas, elas são muito tristes. Mas isso não tem rigorosamente nada a ver com o Al Pacino, que, de um certo ponto, está muito feliz em realizar o Michael Corleone, mesmo nos seus momentos mais dolorosos. E ela me dizia assim, ok, mas o Michael Corleone não sofre de fato, não derrama sangue, ele é apenas um personagem. Mas aí que é a questão conceitual aqui. É claro que não existe. Mas se você mergulhasse profundamente em um universo paralelo, em que a história do filme fosse a realidade, e você quisesse lá falar com o Michael Corleone de que ele não existe, de que aquilo tudo é uma cenografia, que aquilo é um personagem, que ele na verdade não é o Michael Corleone, ele é um cara chamado Al Pacino, e ele iria dizer que essa minha amiga é uma maluca, e não iria dar nenhuma trela para ela. Então, o nosso ponto é que a temática espiritual, ela tem o grande desafio de nos convencer, nós, profundamente materialistas, de que nós somos almas espirituais eternas. E é por isso que a gente se choca com a história de Harishchandra e Jó. Que a gente fala, caramba, coitadinho do Harishchandra, coitada da sua esposa, coitado do seu filho. Como Deus pôde submetê-los àqueles horrores, eles que eram tão bons. Mas Deus não os submeteu, os verdadeiros seres, a nada. Porque aquela história deles é uma peça, é um elemento lúdico. Ah, mas eles sofrem enquanto estão associados profundamente aos seus personagens. Mas quem faz eles ficarem associados aos seus personagens, Marcelo? Não é a própria Mahamaya do Senhor? Não é o próprio Senhor que nos faz presos aqui a fulano, ciclano e beltranos? O Senhor nos dá o mundo, que é gerado da sua própria energia. A própria Mahamaya do Senhor é o mundo. Mas em cada aspecto do mundo existe uma chance de pensarmos em Deus, e aí está a sua Yoga Maya, a magia da união com Ele. O que nos mostra a história de Harishchandra e de Jó é que na Mahamaya do Senhor eles foram ora providos de grande poder e riqueza e ora providos de grande tristeza e mazelas e pobrezas. Mas eles conseguiram, tanto nas bonanças quanto nas tristezas, quanto na bonança, quanto nas pobrezas, quanto nas alegrias e nas tristezas, encontrarem a chave da Yoga Maya.
E tanto quando eram poderosos e ricos, quanto eram miseráveis e funestos, eles foram sempre fiéis a Deus. Sempre crentes na soberania de Deus. Sempre completamente rendidos a Deus. Por quê? Porque eles profundamente se entendiam como partes do Senhor. Quando você compreende que tudo é de Deus, as alegrias e as tristezas manifestadas desse mundo são da vontade de Deus. Deus dá, Deus tira. Aceitamos as benesses e não queremos aceitar as provas. Então, eles foram premiados, eles foram laureados, eles foram tornados justos e grandes e exemplares, não porque sobreviveram a mazelas, mas porque conseguiram compreender que tanto as mazelas quanto as benesses são partes deste jogo transitório. Mas que a eterna relação deles com o Senhor é o que existe de real. Então, o grande desafio para a nossa vida espiritual, o grande desafio para a nossa caminhada nesse mundo como aspirantes espirituais é compreender que somos anchas, parte do Senhor. Então é claro que sofremos. Então é claro que se tem mulher e filhos, eu quero que eles estejam sempre bem, que eles tenham sempre saúde, que eles estejam sempre felizes. E qualquer coisa que seja o contrário a isso vai me deixar muito triste. Vai me deixar muito, pesaroso. Mas eu preciso compreender a transitoriedade que marca todas essas relações. E como elas são regidas pelo poder e pela vontade de Deus. Então, uma vez que me submeto a isso, claro que fico mais feliz com os momentos alegres e mais triste com os momentos não alegres, com os momentos funestos. Mas nunca perder a noção de que estamos passando por aqui. Nós não somos isso aqui. Então a maneira correta de compreender tanto a história de Harishchandra quanto a história de Jó é que não foram indivíduos castigados por um Deus malvado que os espetou, que ora os colocou em situações alegres e ora tristes, eles em si, não. Deus proveu máscaras, proveu cenários, proveu cenografias, proveu papéis em que suas almas eternas se conciliaram, às vezes de modo tamásico, às vezes de modo sático, às vezes de modo rajásico, às vezes como santos, às vezes como pecadores. Qual é a questão? Quando olhamos para as histórias de Harishchandra e Jó, vemos que eles foram impostos a eles uma dramática carga de sofrimento. Mas o livre-arbítrio deles continuou de alguma maneira presente. Como assim, Marcelo? O livre-arbítrio? Se porque Deus quis eles tinham cabeças de gado, e porque Deus não quis eles perderam as cabeças de gado, porque Deus quis eles eram ricos, e quando Deus não quis eles eram pobres. Quando Deus quis eles tinham esposa e filhos, quando Deus não quis eles perderam esposa e filhos. Quando Deus quis eles tinham saúde, quando Deus não quis eles tinham doença. Ainda assim, perante essas circunstâncias duais, eles tiveram a oportunidade de abandonar a perspectiva de Deus ou de se manter com ela. E esta é a questão toda a respeito da iluminação espiritual. E que eles puderam optar por ter a visão do eterno, a visão do permanente ou a visão do transitório, a visão daquilo que passa, daquilo que nasce e morre. Então, sem considerar que esse ensino seja fácil, eu sei que não é,
mas esse é o ensino essencialmente verdadeiro, âmago de toda a transmissão espiritual autêntica. Então, no cristianismo, nós estamos muito acostumados a nos vermos assim, né? Como Marcelo, como Ana, como fulano, ciclano, beltrana. E nós estamos acostumados a pensar as coisas nessa dimensão. É por isso que muita gente perde a fé quando vê, por exemplo, uma criancinha, um bebezinho morrendo, uma pessoa sendo violentada, povos sendo trucidados por governos tirânicos, grandes mazelas, e diz assim: onde está Deus, que não faz nada pelos bons, pelos puros, pelos inocentes? Não compreendendo que esses personagens todos não são essencialmente os seres. Aquele que foi um bebezinho agora, que em outra existência se vestiu de outra forma, e assim continuará sendo. Nós não entendemos essa linha toda porque não temos a visão dela, mas não compreendemos fundamentalmente que somos almas espirituais eternas associados com formas transitórias. Então eu acredito que isso seja muito importante, não é? Outros tópicos interessantes também é como, né, podemos compreender a ideia de que Deus estava recebendo Satanás e que Deus estava recebendo aqueles filhos de Deus, onde isso se encaixa dentro da Santíssima Trindade, dentro dos ensinos, né, bíblicos, ensinos teologicamente estabelecidos como a ortodoxia. Eles dificilmente vão se encaixar. Por quê? Porque quando dessa escritura não existia ainda essa formulação teológica. Então é uma transformação, né? A teologia vai se transformando ao longo do tempo e o registro tradicional apresenta uma outra coisa. A ideia bíblica, como eu falei dos Salmos, né, é de que existem outras dimensões, outros seres, além de Deus e o homem. Então, ver aqui o Salmo 82 novamente, né? Para ficar mais explícito. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Então, essa questão, né? Essa percepção que está muito mais claramente desenvolvida na literatura purânica, né? Dos devatas, né? De vários outros seres. Que a própria ideia, né, de um supremo Deus, né, é porque existem outros seres que não são o supremo, né? A ideia do enoteísmo, né, o supremo Deus perante outros deuses. A palavra deuses é um pouco complicada, mas para se entender que não são seres como nós, não é? De uma outra natureza. Nós podemos compreender isso mais facilmente com os anjos, né? As pessoas têm mais facilidade, né? Compreender que o anjo nunca foi uma pessoa nunca será um anjo. Então entendem que existem outras criações inteligentes que se relacionam com Deus, bem ou mal. Mas tem mais dificuldade de compreender isso em outras escalas. Mas esse é um problema já da teologia. E por qual razão Deus está conversando com Satanás? Porque Satanás aqui ainda não é o diabo teológico do Novo Testamento, né? E aqui aparece como alguém que participa do jogo, como inserindo desafios, né? Mas subordinado a Deus. Você vê que é uma relação de inquirição, de questionamento. É uma provocação, mas ela é subalterna. A gente percebe isso no Evangelho, né? O Senhor Jesus tinha um poder sobre aqueles daimons. Os daimons o tratavam com muito respeito. Ok? E ele os ordenava. E eles diante dele pediam, né? Pediam para que ele permitisse isso ou aquilo. Uma relação que está muito diferente, né? Da relação do antagonismo. Porque não existe, né, um Deus negativo contra o Deus positivo. Existe o Supremo Deus e os vários seres sob a sua jurisdição. Aqui também na história de Harishchandra,
Alguém pode questionar por qual razão aquele sadhu tinha tanto poder. Aquele sadhu é uma representação de Deus. Ok? Manifestado na forma de um sadhu para, não é, introduzir os elementos daquela peça. Mas o ponto fundamental é esse. Eu acho esse tópico muito importante. Ele é absolutamente fundamental. Difícil mesmo entender a relação com Deus em nossa breve vida aqui, de poucos anos, a complexidade que tem toda a existência, a complexidade das relações do mundo, das outras vidas e das várias circunstâncias, se nós compreendemos as coisas de um ponto de vista apenas assim, do ser que nasce, cresce e morre, como a sua unidade essencial. Se nós formos então pensarmos que somos almas espirituais eternas, que estamos aqui transitoriamente vestidos com essas formas, e que aqui estamos desenvolvendo uma peça de relacionamento com Deus, tudo é relacionamento com Deus. Ou no esquecimento dele, ou na lembrança dele. Eu acredito que traremos luzes maravilhosas para a compreensão desses textos, que foram concebidos pela sabedoria de Deus, que chegam a nós na forma desses mitos, na forma dessas narrativas mitológicas. Para mito não é mentira, né? Mito é uma forma ilustrada de transmitir uma verdade, para que nós venhamos a compreender o âmago do conhecimento espiritual. É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explanação. Espero que vocês tenham gostado dessa combinação aqui de um texto da cultura purânica e da cultura abrâmica. Aqueles que tiverem dúvidas a respeito desse tópico, por favor, escrevam. Vamos conversar a respeito disso. E esse vídeo vai estar sempre disponível aqui como um tópico desses, né? De elementos essenciais para a compreensão de Bhakti Yoga. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.